Continuando com o Flash, então, pessoal, o que acontece? Nós vamos entrar nos conceitos agora de tipos de objetos dentro do Flash. É um pouquinho difícil de entender no começo, né? Eu me confundi muito quando comecei a trabalhar com o Flash, porque a ideia que nós temos é que o Flash ele cria um vídeo, né? Mas, no entanto, nós podemos trabalhar com vídeos dentro do Flash, ou seja, o Flash trabalha com elementos de diferentes naturezas dentro dele mesmo. Por exemplo, nós podemos criar vídeos, né, dentro dele e depois um vídeo utilizando esses outros vídeos que nós já criamos dentro do Flash, tá? Então esses objetos chamam-se movie clips ou em português também vídeos, né? Quais são os três tipos de elementos que o Flash trabalha então? Eu vou dar um F8 aqui para vocês verem, tá? Ou se não, nós podemos... deixa eu ler. Inserir. Novo símbolo, tá? Então, o Flash trabalha com alguns tipos de símbolo, tá? Que são o clipe de filme, o botão e o gráfico, tá? Então, o que é um clipe de filme? O clipe de filme é como se nós criássemos, né, um filme para ser trabalhado com ele dentro do Flash. Então, ele é um outro elemento que tem essas mesmas propriedades, que tem os frames, que tem as camadas, tá? Só que a gente pega esse elemento e trabalha dentro do filme geral com outros filmes menores. Essa é a ideia principal. Porque, por exemplo, quando a gente passa o mouse, ou vocês podem ver nos joguinhos aí, vocês vão lá e clicam no homenzinho, o homenzinho sai daqui, anda para lá, certo? Então é um mini filme que tá agregado a esse homenzinho, que ele está andando, certo? Só que ele está dentro de um contexto de um filme maior, ok? Então isso são os clipes de filme do Flash, certo? Então o botão é o que? O Flash tem um elemento já que ele cria como botão. Eu particularmente não uso, eu prefiro sempre criar botões como clipes de filme, tá? A gente controla através de comandos de controle. Mas o botão, o que é? Ele é um clipe de filme, certo? Não deixa de ser um clipe de filme, só que ele vem já com 4 momentos, ou seja, a gente pode fazer animações para quando o mouse está em cima, o mouse sai do botão, o mouse clica, entenderam? Então a gente cria um botão já com todos os elementos que podem acontecer nos eventos do mouse. E o gráfico é simplesmente uma imagem, tá? É uma imagem gráfica, aí a gente pega aí, desenhou várias coisas e transforma ele numa imagem gráfica, certo? Muito bem. O que eu vou propor para nós fazermos agora? Então percebam, nós estamos na cena 1, ok? O que é a cena? A cena é esse palco aqui, só que nós podemos ter outras cenas. Nós não vamos entrar nesses detalhes de muitas cenas, tá? Porque como eu disse aí já é um pouquinho mais complicado. Mas nós podemos ter outras cenas dentro do nosso Flash, tá? Que em certo momento a gente chama ele em outro lugar, em outra cena, tá ok? Nós vamos começar trabalhando, gente. Eu vou tentar desenvolver um menu com vocês aqui. Trabalhando com Movie Clip, ou seja, trabalhando com um clipe de filme. Esse menu vai ter aquelas animações, a gente põe o mouse em cima, ele faz alguma coisa, certo? Vou fazer bem simples, mas para vocês entenderem como é que funciona. Tá ok? Muito bem. O que nós precisamos entender então? Que cada botão, gente, cada botão do nosso menu, ele será um filme diferente, ok? Porque eles precisam agir de maneira separada, eles precisam trabalhar de maneira separada aí dentro, tá ok? Ou seja, cada vez que a pessoa coloca o mouse em cima de um botão, ele está ativando um filme diferente, tá? É como se fosse um banner separado. Então nós vamos criar elementos do tipo clipes de filme aqui dentro e usar esses elementos como botões, ok? Então eu vou inserir um novo símbolo, ou simplesmente como eu falei para vocês antes, Ctrl F8, ó. Tá? Vocês podem inserir um símbolo dessa maneira. E eu vou colocar o seguinte, ó, vamos criar 4 botões aqui. Tá? Então eu vou criar o botão iniciar, o botão empresa, serviços e contato. Só isso, tá? Só para vocês entenderem. Então eu vou criar um botão aqui e vou dizer que esse novo símbolo que eu tenho é do tipo clipe de filme. Ok? E vou dizer que ele é o seguinte, ele é o botão... Vou dar um underline aqui. Início.
tá? Perceba quando der OK, eu entrei nesse meu botão início. Ó, perceba a cena 1, tá aqui. Ok? Não tenho nada. Mas aqui do lado eu tenho esse botão início. Se eu clicar 2 vezes, eu entrei para editar esse botão início. E perceba, esse botão início ele tem os frames, as camadas. Eu posso estar criando um filme dentro desse meu botão. Certo? Então, muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou editar esse botão início. A diferença de quando a gente está editando o botão é o seguinte. Ó. Aqui na cena nós temos as limitações, né? Nós temos aqui o palco, onde nós podemos trabalhar. Dentro aqui desse objeto, desse elemento, o início dele é aqui, ó, é no meio. Tá? Então a gente inicia ele trabalhando aqui do meio. Ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou desenhar botão. Vamos imaginar que esse aqui seja o meu elemento. Tá? Vai ser um botão quadradinho assim. Vamos ver as propriedades dele? Ó. Nós podemos arredondar ele se a gente quiser, certo? Eu não quero fazer isso. Vamos deixar sem mexer muito no... Vamos deixar sempre com 0, tá? Então vamos inserir novamente ele aqui. Eu no Ctrl Z ele saiu. Eu vou colocar ele não tão... Depois a gente confere se ele tá. Beleza? Ó, eu vou selecionar todo ele e eu tenho aqui, ó, x0, y0. Perceberam? Então o 0, x e y é justamente nessa flechinha aqui. Tá? Se eu tirar ele e colocar no meio aqui, ó, olha lá, o x e o y eles deslocaram do local, certo? Vamos colocar aqui no 0, 0 e 0. Que cor que eu vou usar nele, tá? Então, gente, ó, percebam que toda vez que a gente desenha algo, tá, com esse elemento, eu posso selecionar só um pedaço desse elemento e mudar, ó. Tá vendo? Então tem que tomar cuidado com isso, porque o elemento ele vem todo despedaçado, tá? Quando a gente desenha um elemento, diferente de quando a gente for trabalhar com alguns tipos de programas de edição de imagem, tá? O Flash ele tem essa característica, ele despedaça todos os elementos que a gente fez. Por quê? Porque daí eu posso trabalhar com ele de maneira individual, vocês já vão entender por que disso. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Também posso, ó, veja, ó, eu consigo trabalhar individualmente com as bordas também, tá? Eu consigo selecionar uma borda só, ou se eu clicar no Shift aqui, eu posso ir selecionando as outras bordas com o Shift clicado. Então eu vou colocar uma borda bem discreta aqui, cinza, tá? E a cor do meu elemento também eu não vou colocar algo muito diferente aqui, ó. Um botão simples assim, certo? Muito bem. O que esse botão vai fazer? Esse cinza vai ser o fundo do meu botão, vai ser a cor dele. Certo? Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma camada nova aqui, tá? Vou trazer essa camada para baixo. Não, a camada em cima, desculpa, achei que ela tinha criado embaixo. E vou dar o nome dessa camada de texto, tá? Esse vai ser o texto do botão. Aqui vai ser o fundo, nessa camada vai ser o fundo, depois nós vamos fazer um objeto que anima aí. Então o texto vai ser o quê? Vou clicar aqui no meio e vou escrever. Início. Certo? Então eu posso pegar sempre com o meu seletor aqui e tá editando esse meu texto. A cor eu vou colocar branca, tá? Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele, ó. É só clicar, arrastar para o lado, vocês conseguem aumentar esse cara aqui. Ok? Muito bem. Perfeito. Então, digamos que esse aqui seja o formato do meu... Opa, um Ctrl Z, acabei empurrando um pouquinho. Selecionar só meu texto, isso. É o meu texto. Beleza. Eu vou criar uma camada nova agora. Uma nova camada aqui. Essa camada vai ficar entre o texto e o fundo. Que vai ser qual camada? Vai ser a camada animação. Tá? Que a gente pode até colocar... como são nomes de camadas, que não influenciam muita coisa, vamos colocar com acento, que não tem problema, tá? Então essa é a minha camada animação. O que eu vou fazer nesse botão? Eu vou fazer um elemento menorzinho aqui de alguma cor, que quando o cara coloca o mouse em cima, esse elemento cubra o meu botão aqui, de outra cor, certo? E quando ele tira o mouse, esse elemento volte. É bem comum ser feito em menus aí, certo? Vocês vão encontrar. Muito bem, então nesse meu frame aqui eu vou fazer
o meu objeto que anima, certo? Então o que eu vou fazer nesse objeto? Eu vou simplesmente criar um detalhezinho aqui, ok? Eu vou tirar beleza? Vou tirar aqui porque eu quero só deixar um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Vamos diminuir um pouquinho ele, ó. Vamos deixar ele com 35. Beleza, ó. Não, um pouquinho maior. 36. Vou ver se ele olha ali. Certo? E vamos colocar uma outra cor nele. Vou colocar uma cor, um verdinho mais claro aqui, não tão... Esse aqui. Beleza. Muito bem. E o que é que esse cara vai fazer então? Primeiro, o meu fundo, tá? Então, perceba que a gente vai ter 3 momentos nessa minha animação. O primeiro momento é assim, que é o botão estático, ok? O segundo momento, quando a pessoa colocar o mouse em cima, esse verde ele vai preencher o botão todo, ou seja, vai ficar verde. E quando tirar o mouse, esse cara vai estar de volta aqui, ou seja, vai voltar, certo? Até vou ver o tamanho dele, ó, largura 8 por 36, certo? Então o que é que eu vou fazer, ó? Mais ou menos aqui no 30, eu vou criar um F6 no meu fundo. Então F6, né? Ou seja, criei um elemento. E aqui no 60 também. Certo? Na verdade, nós não precisaríamos fazer tudo isso, tá? Mas eu vou colocar para vocês entenderem de maneira lógica isso, tá? Então, o fundo ele vai permanecer até o final igual sempre. O fundo não muda, ok? E esse texto? O texto eu não sei, mas aqui no 30 eu vou colocar ele... também vou fazer ele aparecer aqui, certo? Por quê, gente? Porque vocês viram que ele só pertencia ao frame 1. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. O texto e esse elemento ali só estão no frame 1. Passou para o frame 2, eles já sumiram, porque eles só existem aqui, tá? Então eu preciso estender esses elementos até aqui. Então eu vou estender o texto até aqui também, e também até o final, porque o texto vai sempre existir. Concordam? Todos os momentos do botões o texto vai existir. Agora o que é que vai animar? Vai ser esse cara daqui, ó, que vai animar. Então, aqui ele também vai ter um momento, certo? E no final também vai ter um momento. Se vocês simplesmente, gente, pegarem o texto, ao invés de criar esses frames aqui, né, só criar no final, tudo bem, ele vai funcionar igual, tá? Mesma coisa o fundo, como ele não muda, vocês poderiam ter criado só até no final. Não tem problema, é só pegar aqui e arrastar, ou dar um F6 aqui no final só, eles vão pertencer. Eu deixei eles no mesmo momento, porque se eu quiser acrescentar de repente algum efeitozinho no debaixo ou no texto, aí eu tenho os momentos também para acrescentar nesses elementos separados, tá? Bom, como eu estou trabalhando então, gente, com elementos que eu desenhei, tá? São elementos desenhados aqui, objetos de desenho do Flash. Sempre quando nós trabalhamos com esses elementos, o Flash proporciona que nós utilizemos uma interpolação separada, uma interpolação para isso, tá? Que não é a interpolação clássica que nós usamos, tá? Mas, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer desaparecer esse cara aqui. Muito bem, deixar só esse elemento aqui. Eu posso selecionar daqui até aqui. E ao invés de uma interpolação clássica, eu posso colocar uma interpolação de forma. Tá? O que é uma interpolação de forma? É uma interpolação que eu utilizo em cima de elementos de desenho. Ou seja, o Flash consegue transformar um desenho em um outro desenho, certo? Eu vou criar para vocês aqui a interpolação de forma, tá? E aqui no final também. Eu vou criar a interpolação de forma. Beleza? Ó, já pegou a interpolação de forma. Mas antes de eu mostrar o que eu quero que esse botão faça, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vou abrir um arquivo novo, tá? E vou dar um exemplo para vocês de interpolação de forma. Por exemplo, eu vou criar aqui no frame 1 esse meu retângulo. Certo? Muito bem.
E aqui no frame 40, vou dar um F6. E esse meu retângulo, tá? Perceba que é o mesmo objeto, tá? Nós precisamos selecionar todo ele aqui, certo? Eu vou dar uma interpolação de forma nele, tá? Ele pegou daqui até aqui, então ele está reconhecendo como uma interpolação de forma. Então no último cara aqui, ó, eu vou aumentar o tamanho dele, certo? Percebam, ó, ele muda a forma do elemento, certo? Então nesse primeiro elemento aqui ele está desse tamanho, e no último o que eu fiz? Eu só aumentei, deixei ele que eu quero que ele fique desse tamanho. Então esse meio de interpolação aqui, o que ele faz? Ele dá continuidade, assim como o de movimento, né? Ou o clássico, só que ele dá continuidade na interpolação, certo? Então, por exemplo, Ctrl Z aqui, vamos limpar esses caras aqui, deixar um outro elemento aqui, tirar ele daqui. Então, ao invés desse cara, eu vou fazer assim, ó, vou desenhar menorzinho aqui, ok? Eu vou deixar com essa cor verde. Aqui no 60, eu vou dar um F6, tá? E vou dizer que esse elemento aqui, ele está maior. Estou aumentando só a altura, tá? Por isso que ele está dando esse efeito aí. Ok? E vamos dar outra cor. Certo? Então, ó, dois elementos onde eu posso criar do primeiro ao último, selecionando uma interpolação de forma. Ok? Agora eu vou dar um Ctrl Enter para vocês verem, ó. Ok? Ele transforma esse elemento. Só funciona isso com objetos desenhados, tá? Então vocês podem estar utilizando aí da criatividade, vocês podem estar movimentando esse elemento também, né? Então aqui no último, além dele aumentar, vamos dizer que eu quero que ele aumente para o lado, né? E se movimente aqui embaixo, tá? Vou dar um Ctrl Enter, ver o que vai acontecer, ó. Ok? Então ele vai criando essa movimentação aí, ou seja, ele vai mudando a forma, e porque eu mudei a cor, ele também vai transformando a cor até chegar, é gradativo, certo? Muito bem, então o que eu queria chegar nesse ponto para vocês? Eu vou fazer uma interpolação de forma aqui, eu já criei interpolação de forma, certo? Então o que vai acontecer? Nesse momento aqui, ó, eu quero que esse meu elemento esteja grande, ele esteja maior, certo? Ó, eu quero que ele esteja do tamanho desse elemento aqui, certo? Deixa eu até ver o tamanho dele, ó, 160 de largura. Então, nesse momento aqui, ó, eu quero que até eu quero que esse elemento ele esteja com 160 de largura. Ok? Olhem lá. Por quê? Porque no final a interpolação ele voltou ao tamanho normal. Lembram? Eu tinha criado 3 elementos iguais aqui, os 3 com o mesmo tamanho. Só que aqui no meio eu aumentei ele. Eu deixei ele com 160. Aí o que vai acontecer? Ele vai chegar até aqui e depois vai descer. Entenderam? Agora olha o seguinte, olha que coisa interessante, ó. Até aqui, beleza, mas olha, eu vou lá para a cena 1. Ela tá limpinha, mas olha a minha biblioteca, eu estou aqui com o meu botão início. Aí eu posso arrastar ele aqui para o meio, ó. Tá ali o botão início. Vou dar um Ctrl Enter para a gente ver, ó. Tá animando o botãozinho. Só que ele não para, perceberam? E não é isso que eu quero. Eu quero um botão que quando eu coloque o mouse ele faça algo, certo? Ou ele pare, né? E quando eu tire o mouse ele volte. Muito bem. Ó, eu vou clicar aqui assim, eu vou deletar. Então eu estou deletando não o elemento da biblioteca, estou deletando o botão início da cena 1, ou do palco, certo? Eu posso deletar, mas o botão continua aqui. Se eu clicar 2 vezes, eu vou editar esse botão. Ele continua na minha biblioteca, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Aqui entra uma questão importante, que é uma questão que eu vou criar uma camada, tá? E essa camada chama-se ações. Eu vou colocar o nome dela aqui, ações. O que são ações? Ações são comandos ou códigos que nós colocamos em determinados frames
que fazem com que a nossa animação haja de alguma maneira ou de outra.